vida cristã é uma vida de desafios. Todos os dias, em todos os momentos, nós somos desafiados à prática dos princípios bíblicos e daquilo que Deus prescreve em sua palavra. E estes desafios nos conduzem a uma vida com compromisso. Então, a vida cristã é também uma vida com compromissos. E compromissos exigem de nós determinados cuidados que nós devemos ter na nossa caminhada cristã. Mas como viver a vida cristã fielmente? Ou quais são os cuidados que nós devemos ter na nossa caminhada como povo de Deus? O texto da nossa meditação esta noite já foi lido, é o texto de Gálatas, capítulo 6. Eu vou fazer esta leitura novamente na tradução contemporânea à mensagem e eu peço que você acompanhe atentamente a leitura. Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Ajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com sua vida. Vocês, que já chegaram à maturidade, sejam generosos com aqueles que os instruíram, compartilhando com eles tudo o que de bom possuem e experimentam. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade de fé. Nestas linhas finais, chamo a atenção para os traços grossos da minha caligrafia, para ressaltar a importância do que escrevi. Aqueles que intentam impor a vocês a prática da circuncisão têm um único objetivo: querem parecer bons sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Observam apenas as leis que interessam aos seus propósitos. Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso em recrutá-los para o lado deles. Como são desprezíveis! Quanto a mim, não vou me orgulhar de nada, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo. Liberto da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Percebem que esta é a questão principal? Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão ou rejeitá-la. É o que Deus está fazendo. E Ele está criando algo novo, uma vida livre. Todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Francamente, não quero mais ser incomodado com essas disputas. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Que tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor Jesus Cristo venha a ser de fato de vocês, meus queridos amigos. Amém. A carta aos Gálatas, foi escrita entre 49 e 55 depois
depois de Cristo. A autoria é tradicionalmente atribuída a Paulo. E a Galácia, não sei se dá para vocês verem aí, tem 2 quadrados. E para Alice, só para vocês, por curiosidade, não custa nada, né? Um pouquinho de geografia. Então a gente tem ali a Itália, a volta da Itália, a Grécia, aqui é a Turquia. Na parte asiática da Turquia, né, que é esse quadrado vermelho aqui, esse quadradinho azul aqui é onde ficava a região que nós conhecemos como Galácia, né? Jerusalém está aqui para baixo no mar. Então, Paulo escreve para esses cristãos, né? A gente está falando aqui de um período entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo havia ido para a região da Ásia Menor, voltado, né? Havia passado a Macedônia, aquele episódio que tem um sonho, a revelação para ele passar a Macedônia, ou seja, cruzar para o lado de cá e seguir em direção à Grécia e à Itália. Obrigado, Alice. Pode acender, por favor. Muito obrigado. Então, a Galácia é uma região na Ásia Menor, uma pequena parte do território atual da Turquia. Essa carta ela foi escrita por Paulo para auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam a salvação em Cristo, mas exigiam a obediência da lei. E eu acho que Paulo estava um pouco nervoso com esses falsos mestres. O que a gente leu no texto, tanto na leitura comunitária quanto agora eu li novamente, a partir do verso 11, Paulo passa a escrever do próprio punho a parte final da carta. Significa que ele está um tanto quanto bravo, porque o que ele escreve ali naquele parágrafo que ele escreve de próprio punho, Paulo costumava encerrar as suas cartas de próprio punho. Se você pegar as cartas de Paulo, você vai encontrar lá, eu mesmo, Paulo, vos escrevo. Então, ele ditava a carta, mas quando chegava no final, ele fazia uma consideração e assinava. Aqui, o que nos dá a entender é que antes dessa consideração final, Paulo dá mais uma bronca nesse povo, falando, olha, vocês estão aí exigindo que os cristãos cumpram a lei, sendo que a lei já foi passada. O que havia na lei já foi consumado, não há mais o que fazer. Pessoas que se prendiam à salvação pela lei e não pela graça. E é interessante que se você voltar no capítulo 5, você vai encontrar ali Paulo desenvolvendo o argumento da salvação pela graça. Ele vai fundamentando a salvação pela graça ao longo do capítulo 5. Ele aborda a questão da liberdade, que é limitada pelo amor. Ele apresenta um texto bastante conhecido, que é o texto dos frutos da carne, a lei, em contraste aos frutos do Espírito, Cristo. Então, ao terminar de falar destes frutos, ele chega ao texto que nós lemos. O texto que nós lemos tem algumas considerações bastante importantes sobre ele, alguns termos bastante interessantes e uns temas bastante interessantes também. Logo de cara, nos primeiros versículos, a gente percebe que Paulo tem uma preocupação com o cuidado no restauro daquele que errou. Aquele irmão que pecou precisa ser restaurado. Ele não deve ser afastado, ele deve ser aproximado. Quem é de Cristo não é conivente com o erro. Quem é de Cristo procura corrigir. Outro fato interessante é que eu acabei de falar que Paulo passou a carta condenando aqueles que exigiam a lei, né, para a salvação. E aí a gente entra no capítulo 6 e ali no versículo 2, Paulo vai dizer o seguinte, na versão revista atualizada, ele diz lá, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram desse modo a lei de Cristo. Mas pastor, Paulo não estava condenando a lei? Que lei de Cristo é esta? Essa lei de Cristo encontra-se lá em Mateus 22, versículos 37 e 39, e Mateus 5, 43. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer da lista, mas há um segundo ligado a esse: ame o próximo como a você mesmo. Em Mateus 5, 43, vocês conhecem a antiga lei, amem seus amigos e seu complemento não está escrito: odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo que vocês devem amar
os inimigos. Paulo, então, substitui a lei pela lei de Cristo, pelo mandamento que Cristo nos deixa. Outra preocupação de Paulo, neste capítulo 6, é o cuidado para com os que sofrem. Independente se cristãos ou não, é dever da Igreja de Cristo cuidar deles. Cuidado com os da Igreja de Cristo que sofrem é prioridade nesse caso. E uma última expressão, antes de nós entrarmos no tema da nossa meditação de hoje, está lá no versículo 17, na parte final dele, quando ele diz que trago no corpo as marcas de Jesus. Ou, na versão que nós lemos, trago em meu corpo as cicatrizes do meu trabalho por Jesus. Cicatrizes, aqui, faz referência à condição de Paulo como escravo de Jesus. Naquele tempo, as pessoas que mais se machucavam não eram os donos da casa, não eram os senhores, mas eram aqueles que faziam o trabalho braçal. Hoje é assim, né? Embora a gente saiba que tem outras doenças aí que se desenvolvem para quem só trabalha sentado, mas quem se movimenta mais se machuca mais. E quem faz o trabalho pesado tende a sofrer mais com as agruras deste trabalho pesado. E quem fazia o trabalho pesado naquela época eram os escravos. Então, quando Paulo diz aos Gálatas que ele não quer mais ouvir falar desse assunto, porque ele traz nele mesmo as cicatrizes do seu trabalho com Jesus, ele não está dizendo de cicatrizes em modo figurado. Ele está dizendo literalmente. Ele está fazendo referência às perseguições que ele sofreu, ele está fazendo referência às dores, aos açoites que ele sofreu por Cristo. Ou seja, tal qual os escravos carregavam as cicatrizes do trabalho duro que eles faziam, Paulo carregou em sua pele as cicatrizes de sua vida missionária. Mas o que Gálatas 6 tem a nos ensinar? Nós vamos falar hoje sobre os cuidados na vida cristã e a importância do cuidado mútuo, do cuidado com a missão, do cuidado com a fidelidade. Para começar, em nossa vida cristã, nós temos que ter cuidado mútuo. O zelo, o amor e apoio de uns para com os outros é que reflete o zelo, o amor e o apoio de Deus para conosco. Amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem o perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Cuidado mútuo. Olhar um para o outro. Olhar para a pessoa que está ao nosso lado e identificar as necessidades que ela passa. Perceber que nós não somos uma comunidade que se reúne apenas dominicalmente, mas nós somos uma comunidade que se importa uns com os outros. E essa é uma preocupação que eu tenho com a nossa igreja. De sermos uma comunidade que se importa, que está próxima. Que o assentar-se ao banco não seja um mero esforço eclesiástico ou religioso, mas que isso se estenda para as outras áreas da nossa vida. Cuidado mútuo pressupõe amor. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Me impactou bastante um exemplo dado pela Márcia no domingo passado na escola dominical, de um cidadão aqui da nossa cidade que era agiota e enriqueceu na vida, como todo agiota, à custa da exploração dos outros, né? Ganhou muito dinheiro com isso. E num determinado domingo ele jogava futebol no clube aqui da cidade e ele quebrou a perna e ninguém foi ajudar. Ninguém foi ajudar. Você ajudaria? E se fosse você com a perna quebrada? Os outros te ajudariam? O quanto você tem cuidado
da vida do outro. Existem cuidados e cuidados. Deus não deu a vida para que cada um cuide da sua, não. Essa é a maior mentira que existe. Porque Ele não chamou você sozinho. Ele nos chamou como povo para vivermos unidos, para vivermos juntos, em comunidade. E aí eu pergunto, o quanto você tem se importado com a vida do outro, para que o outro perceba o amor de Cristo em você? Porque nós chegarmos com críticas é fácil. Criticar é a coisa mais fácil do mundo. Eu posso começar a fazer um monte de críticas. Aliás, se nós olharmos para a nossa vida aqui na igreja, nós vamos encontrar um monte de áreas que nós podemos criticar. Ah, esse domingo não teve louvor. Ah, o coral está desfocado. Ah, o teclado está dando problema hoje. Ah, o pastor agora deu de pegar com o data show. Ah, a gente vai achar um monte de coisa para criticar. Crítica, quanto mais você cava, mais você acha. Você tem cuidado da vida do outro para criticá-lo? Ou para ser bênção na vida dele? Para ser bênção na vida dele. Guarde as críticas. Guarde. Isso não quer dizer que nós não devemos exortar. E Paulo é muito claro quanto a isso também. Na carta seguinte, aos Efésios, se segue na Bíblia, ele fala: nós precisamos nos exortar uns aos outros. Ou seja, dizer para o outro que está errado. Agora é dizer para o outro. É dizer para a pessoa que errou. Não é dizer para um terceiro. E nós temos, meus irmãos, e você tem que tomar posse disso na sua vida, nós temos a liberdade do Espírito Santo de chegar uns aos outros e dizer francamente, e falar: meu irmão, você está errado. Está aqui, ó. Vamos abrir a Bíblia juntos. Você errou. Você entende que você errou, meu irmão? Então vamos juntos para você não errar de novo. Isso é cuidado mútuo. Cristo, ele veio para nos unir em comunidade, a fim de que na união do seu corpo nós vivamos para o zelo, o amor e o apoio uns aos outros, sendo humildes em nossas atitudes. Eu gosto demais dessa visão de Paulo, dessa imagem que Paulo faz do corpo. Porque no corpo, no nosso corpo, nada é autossuficiente. Deus é bom, né? Nada é autossuficiente. Nada. Você sempre vai precisar de uma perna e da outra para dar um passo. Você vai precisar das duas mãos para manusear, dos dois olhos para enxergar. Ah, mas tem gente que consegue sem. Sim, tem. Pergunta para ele se é fácil. Depois ele acostuma. Mas pergunta se é fácil. Não é. Porque o nosso corpo age de comum acordo, em justa cooperação. Corpo. E nós temos que viver para o zelo, para o amor e para o apoio uns aos outros. E agir com humildade. Com humildade. Nós não podemos jamais deixar de sermos humildes. E como é difícil. Como é difícil. Cuidado mútuo pressupõe amor. Pressupõe amor. Viva este amor. Em nossa vida cristã, nós temos que ter cuidado mútuo, mas nós temos que ter também cuidado com a missão. Não se engane, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros, e a Deus colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça obra de crescimento nele,
terá uma colheita de verdadeira vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos nem desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade de fé. O que você tem plantado em sua vida? O que você tem colocado no seu coração e que tem feito a sua cabeça girar, pensar, meditar? O que você tem posto? Porque é muito fácil nós exigirmos amizade e companheirismo. Mas você é amigo e companheiro? O que plantamos, nós colhemos, diz o texto. E é por isso que Paulo diz que nós devemos fazer o bem incansavelmente. Incansavelmente. É difícil? É. Nos dias de hoje, ainda mais. Mas também era no tempo de Paulo. Pensa bem. Hoje nós não temos um império armado querendo nos matar. Nós temos um império de comunicação e mídia querendo corromper o nosso pensamento. Isso nós temos. E se você der trela, eles vão conseguir. Do tanto que se espalha de coisa pela rádio, pela televisão, pela internet, que não condiz com a palavra de Deus e que nós tomamos como verdade para nós. Nós tomamos como verdade para nós. Mas o que você tem trazido para dentro do seu coração? O que você tem colocado dentro do seu coração? Na semana passada, na mensagem sobre a fé, nós falamos sobre o escudo da fé. Você tem usado o escudo da fé para não permitir que no seu coração entre amargura, entre ressentimento, para não permitir que no seu coração entre desejo de vingança, para não permitir que no seu coração entre egoísmo, entre a vontade de querer estar sempre certo, porque a vontade de Deus para as nossas vidas é que nós frutifiquemos. Você tem dado fruto? Porque dependendo daquilo que você está plantando no seu coração e na sua vida, e isso determina a maneira como você se relaciona com as pessoas, o que você vai colher é trágico, é morte. E Paulo deixa isso muito claro. Muito claro. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e de Deus, colherá o mal. Antes de clamar pela justiça, pratique o bem. Pratique o bem. Seja bom. É difícil, né? É difícil. Quando pisam no nosso calcanhar, é difícil. Quando dão uma cacetada na nossa cabeça, é difícil. Não é fácil plantar o bem, praticar o bem. Agora, muitas vezes, nós queremos que a justiça de Deus venha e nós não multiplicamos o Evangelho. Nós não agimos com amor, com bondade, com misericórdia, e nós queremos a justiça. E nós queremos a justiça. Faça o bem em toda e qualquer situação. Não se combate o mal com o mal, mas se combate o mal com o bem. E se tem alguém que está te espezinhando, não pense que ele é seu inimigo. Porque o maior inimigo que nós temos, é aquela pessoa que todo dia de manhã você vê na frente do espelho quando está escovando os dentes, sabe? É o seu maior inimigo, você mesmo. Porque quando a pessoa te faz o mal, o que Jesus manda fazer? O bem. Mas pastor, eu já aguento isso há 10 anos, há 20 anos. Firme aí, irmão. Firme aí. Para isso existe o cuidado mútuo, que nós acabamos de falar.
para chegar aqui na comunidade de fé e falar assim, ora por mim. Para chegar aqui na comunidade de fé, pegar o irmão e falar aqui, senta aqui porque eu preciso desabafar, que a coisa não está fácil. Eu preciso colocar para fora. Para isso existe cuidado mútuo. E a gente fica esperando justiça e brigando para que a nossa vontade seja feita. E nós não multiplicamos o Evangelho, nós não aguardamos a justiça divina. Eu quero falar uma coisa para a igreja, assim, com muito temor e tremor. Porque uma das necessidades que a nossa igreja tem, urgente, não é de gente para cantar no louvor, não é de gente para cantar no coral, não é de gente para dar aula para dominical. Essa não é uma das necessidades urgentes que a nossa igreja tem. Uma das necessidades urgentes que a nossa igreja tem, e isso eu falo com, mais uma vez, muito temor e tremor, é que nós passemos a gostar de estar juntos. Convivência. Criar laços. Gostar de conviver uns com os outros. Criar motivos e situações para que estejamos juntos. E aí a gente fica com os cabelos às vezes arrepiados, né? Eu tenho um pouco, mas de vez em quando eles arrepiam também. Porque às vezes a gente marca uma atividade na igreja, visando esse convívio social, e a igreja não se movimenta para isso. Ou, geralmente, é difícil a gente usar essa frase, eu não gosto muito dela, mas quem vem são os mesmos. Né? Parece que a gente está menosprezando quem vem, mas não é isso. Muito pelo contrário, o evento ele acontece independente da quantidade de pessoas. A gente, né, no pequeno grupo a gente insistiu nisso assim, constantemente. Né? Tem 3, tem 4, tem 10, tem 20, tem 1000. Nós estamos reunidos aqui para confraternizar, para ouvir a palavra, vamos juntos. Né? Agora, nós precisamos aprender a gostar de estar juntos. E o que une a nossa comunidade é o amor a Cristo, é o amor a Deus. E estar juntos é um reflexo deste amor. E aí, quando a gente fala no cuidado com a nossa missão, nós estamos falando deste cuidado que vai alimentar a nossa amizade, o nosso companheirismo, e que quando eu estiver lá fora, praticando bem contra quem faz mal contra mim, eu não vou me abalar. Porque eu sei que Cristo está comigo e eu sei que tem uma comunidade de fé que está caminhando comigo naquela situação. E eu vou perseverar. E eu vou seguir adiante. Uma coisa que me preocupa é que muitas vezes parece que a nossa comunidade, mais uma vez com muito temor e tremor, entende que culto é só este momento que nós estamos aqui, agora. A nossa comunidade entende que o culto se resume a este espaço temporal. E se nós marcarmos um culto em qualquer outro momento e espaço temporal, a comunidade não responde como deveria responder. Estar juntos, caminhar juntos. Todo domingo, com exceção do primeiro domingo do mês, nós temos um momento de oração de intercessão aqui na nossa igreja. E eu não sei se vocês têm por hábito, mas eu falo isso todo domingo. Você vê as pessoas vindo aqui à frente. E quem vem aqui à frente são pessoas que estão passando por problemas, por situações difíceis. E eu costumo dizer que a gente não vem aqui na frente num ato mágico, num ato sobrenatural, né? Esperando que aconteça um milagre, um passe de mágica pela oração do pastor, mas a gente vem aqui à frente para que nós possamos juntos orar e pedir a Deus por as situações da nossa vida, mas principalmente para que a comunidade veja quem está passando por dificuldade.
Você tem visto quem vem à frente? Você tem se importado com essa pessoa? Esse é um bom termômetro para você se autoexaminar e pensar assim, opa, tem gente que vai à frente quase todo domingo. Vamos acender um sinal de alerta, comunidade. Vamos acender um sinal de alerta. Nós precisamos olhar. Nós precisamos multiplicar este Evangelho. Nós precisamos ser pessoas que reproduzem o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. E o meio pelo qual nós podemos fazer isso é pela prática do bem. Porque praticando o bem nós estamos vivendo o Evangelho, nós cumprimos a nossa missão de anunciar o Evangelho. Em nossa vida cristã nós devemos ter cuidado mútuo, cuidado com a missão e cuidado com a fidelidade. Paulo trata dos versículos 11 ao 13 sobre a questão da circuncisão e o quanto que aquilo estava cansando ele, como apóstolo, a ter que tratar com os irmãos da Galácia. A partir do verso 14 ele fala da fidelidade à cruz de Cristo. Se há um motivo de orgulho na vida dele, este motivo de orgulho é a cruz. E a lei para aquele povo, principalmente para os oriundos do judaísmo, era muito boa, era aconchegante. Eles a conheciam, eles estavam à vontade, eles não estavam em território estranho. E conosco acontece assim também. A gente se prende àquilo que parece aconchegante num primeiro momento. Não, pastor, olha, é difícil porque a minha vida está muito corrida. É aconchegante, né? É um bom aconchego, mesmo que seja difícil a correria do dia a dia. Não, pastor, eu não tenho condições de assumir mais uma responsabilidade, para mim é muito difícil. É aconchegante. Ah lá, não teve de novo, mas eu assumo a responsabilidade de fazer ter. É aconchegante. Só que todo esse aconchego que nós inconscientemente usamos para justificar a nossa ausência e a nossa falha como corpo de Cristo na prática do bem e no cuidado de uns para com os outros, este aconchego nada mais é do que uma fuga para não encarar as mudanças que a fidelidade a Cristo exige de nós. Eu devo ter dito isso pelo menos uma vez por mês desde que eu cheguei aqui na igreja. Jesus não morreu na cruz para salvar a tua vida, para você ocupar mais um banco na igreja. Não mesmo, meu irmão, não mesmo, meu irmão. Não foi. E aí nós nos prendemos, porque é aconchegante, nós nos prendemos a problemas e reclamações, mas nós não vivemos para conduzir os problemas ao pé da cruz de Cristo. Gente tóxica, que só traz problemas, mas não se dispõe à solução, a viver a solução. E para estas pessoas, Paulo é muito direto. Eu tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé de maneira séria. Paulo é muito direto. Falar de problemas. Meu irmão, em nome de Jesus, Pai, o que nós vamos fazer para ser a solução? O que nós vamos fazer para ser a solução? E quando eu falo gente tóxica, é porque é tóxica mesmo. Porque eu chego para a dona Nilda e falo assim, dona Nilda, você viu aquele problema, aquela situação assim.
Aí a dona Nilza fica pensando naquilo. Aí ela, sem perceber, ela fala para outra pessoa. O seu Walter comenta com outra pessoa, e comenta com outra pessoa. E quando a gente vê, intoxicou todo mundo. E a gente parou de enxergar a solução para só ficar olhando para o problema. E Paulo está dizendo para a gente, chega! Eu não falo mais esse assunto de circuncisão com vocês aí da Galácia. Encerrou o assunto. Esse problema acabou aqui. E é isso que Paulo está nos dizendo. A gente acha que a fidelidade a Cristo é algo agendado, né? Compromissado. Então eu venho à igreja, estou ali, né? A gente critica muito os católicos pela religiosidade pontual deles, né? Então estão lá na novena, na festa de Santo Antônio, estão, né, sempre ali e tal, né? Ou aqueles mais constantes, não, eu vou à missa todo domingo e tal, faço lá minha reza, né? A gente critica muito os católicos por causa disso, mas nós também agimos assim. Nós também agimos assim. Porque fidelidade exige transformação. E exige principalmente saber quem é o Deus a quem nós servimos. Isso me faz lembrar muito a história de José, do Egito. Traído, vendido, caluniado, preso, esquecido. Você imagina? Quem traiu José? Os irmãos. Elaiá. Não era irmão de fé, não. Sangue do sangue. Né? Tacaram ele literalmente no fundo do poço. Iam deixar lá, até morrer. Mas aí um teve uma ideia. Para quem matar, se a gente pode lucrar? Vamos vender. Vendeu como escravo. Aí ele foi como escravo. Para a casa de quem? Potifar. Chegou lá. José ficou choramingando. José ficou se lamentando porque todos os irmãos tinham traído ele. Num primeiro momento eu até acredito que sim. Mas o que o texto bíblico nos mostra, e a história nos diz, ele se torna o melhor empregado daquela casa. Tão bom, tão fiel, tão dedicado, que o dono da casa coloca tudo sob a administração dele. Menos a esposa, é claro. Mas aí a esposa vai atrás de José. Não consegue o que quer. Aí José é caluniado. Caluniado, ele vai preso. E lá na prisão acontecem diversas situações onde José mostra para as pessoas que estão com ele quem é o Deus a quem ele serve. Toda vez que eu passo por um problema, eu me lembro de José. Assim, isso não é nada perto de José. José lá no Egito sofreu bastante. Estou passando aqui, né? Não cheguei nem no fundo do poço. Só me penduraram em cima, balançaram, agora tiraram, né? E é verdade. Porque aquilo que José passou foi muito forte. E aí ele preso, quando um dos seus companheiros de cela é liberto, ele fala, você não se esquece de mim. E o que o homem fez? Esqueceu. Está aqui um dia, ele se lembrou. E aí a vida de José começou a mudar. E o que termina? Como termina a história de José? Com ele se reconciliando com os irmãos. Eita, que Deus é bom. Deus é muito bom. Porque a fidelidade dele não tem limite. E mesmo que José tenha muitas vezes, e isso com certeza ele teve, tenha muitas vezes se desesperado, tenha muitas vezes chorado, se lamentado, ele fez uma coisa que nós devemos fazer. Ele não se prendeu aos problemas.
Por quê? Porque ele foi submisso à vontade de Deus. Eita palavra difícil. Submissão. Submissão. E a fidelidade a Deus? Fidelidade a Deus passa pela submissão. E submeter-se a Deus é cuidar uns dos outros. É cuidar da nossa missão. E eu quero te dizer com todo temor e com todo tremor, não se prenda a problemas menores. Não se prenda a problemas menores. Há algo maior a ser feito. Que é anunciar e viver o Evangelho. E mais uma vez, com temor e tremor, eu quero dizer, nós não podemos falhar nessa missão. Nós precisamos cuidar dos outros. Concluindo, como viver a vida cristã? O texto mesmo responde: viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo as cicatrizes do trabalho por Jesus. Quantas cicatrizes você tem para mostrar do trabalho por Jesus? Às vezes a gente briga e carrega marcas na nossa vida inteira por coisas bobas, banais. E o Pato Fu tem uma música muito interessante, que ele diz o seguinte: as brigas que eu ganhei, nenhum troféu para casa eu levei, mas as brigas que eu perdi, essas sim, eu nunca esqueci. Porque a gente briga pela nossa vontade, pelo nosso desejo, por aquilo que a gente quer fazer. A gente não briga pela causa de Cristo. A gente briga por aquilo que a gente acha que é certo, e não por aquilo que é fiel a Deus. Nem sempre que a gente acha que é certo é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Precisamos cuidar uns dos outros, agir com misericórdia, estender a mão aos oprimidos. Quem são os oprimidos da nossa comunidade? Quem são aqueles que estão presos às circunstâncias da vida, às situações? Quantas opressões eu e você temos na nossa vida? Angústias e sofrimentos que nós carregamos dentro do nosso coração. E olha o absurdo, nós carregamos angústias e sofrimentos dentro do nosso coração e nós não temos a liberdade de compartilhar isso uns com os outros, na nossa comunidade de fé. Vamos romper com isso, meus irmãos. Vamos romper com isso em nome de Jesus. Devemos ter cuidado com a missão, não nos cansarmos de fazer o bem, plantar aquilo que precisa ser plantado em Deus. Nós precisamos ter cuidado com a fidelidade. Quanto a mim, não vou me orgulhar de nada a não ser da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É difícil? É. Eu gostaria de ter um belo momento de louvor? Gostaria. Gostaria que tivesse um coral cheio? Gostaria. Mas em Cristo eu me orgulho do que temos. Porque o que temos não está fazendo por si, está fazendo por Cristo. E aí a gente ouve os testemunhos da comunidade, de vocês, e a gente fala assim: opa, agora estamos no caminho certo. Porque não estamos buscando beleza plástica. Porque não estamos buscando belas apresentações. Estamos buscando apresentações fiéis de louvor e adoração a Deus. E não importa se são 10, 15 ou 20 vozes do coral. E não importa se é um tecladista e um baterista, ou se tem uma banda inteira. Porque nós estamos servindo ao nosso Deus de maneira fiel. E nem que fosse a capela, a gente serviria da mesma forma. Basta a gente se dedicar. Quero concluir com uma última ilustração. A harpa, esse instrumento que está aí, se você não conhece, ela possui diversas cordas tensionadas, cada uma corresponde aí a uma nota, e você extrai dela as notas da música.
E a nossa vida é como a harpa. Nós temos em Cristo a possibilidade de tocar uma linda canção. Ou nós podemos passar a vida inteira tocando sempre as mesmas cordas, sempre a mesma nota, sempre o mesmo ruído. É uma questão de escolha. Nós só sabemos tocar essas mesmas notas. Nós só sabemos emitir esse mesmo ruído. Basta lembrarmos da série de mensagens que teve no domingo passado. A queda, o pecado, corrompeu a nossa vida e não nos permite tocar a canção da vida. No entanto, se eu entregar a minha vida a Cristo e eu permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, a minha harpa não vai mais tocar uma única nota. A minha harpa não vai mais tocar um único lamento, mas começará a tocar a música da vida. A música da vida, a mais bela canção. Tem problemas? Todos nós temos. É difícil conviver com eles? Tem dias que é insuportável. Mas não permita que os problemas ditem o ritmo e as notas da sua vida. Permita que o Espírito Santo toque a sua vida, para que você cante. E ao cantar, ao louvar, você praticará o bem. Você cuidará um do outro. Você caminhará com fé uns com os outros. Nossa vida cristã, nós temos que ter um cuidado muito. Cristo veio para nos unir em comunidade, a fim de que na união do seu corpo nós vivamos para o zelo, amor e apoio uns aos outros, sendo humildes em nossas atitudes. Em nossa vida cristã, nós devemos ter cuidado com a missão: multiplicar, ser alguém que reproduz o Evangelho em todas as áreas da vida. Bem, pela prática do bem. Pela prática do bem. Este é o nosso cuidado com a nossa missão. E em nossa vida cristã, nós devemos ter um cuidado com a fidelidade. A fidelidade a Deus passa pela nossa submissão em cuidarmos uns dos outros e cuidarmos da nossa missão. Não se prendem em problemas menores. Há algo maior a ser feito. Nós precisamos anunciar o Evangelho. É muito fácil nós olharmos para a nossa comunidade e só ficarmos olhando para os problemas. Vamos passar a ser a solução. Vamos passar a tomar as atitudes. Muitos irmãos se despertaram para isso na virada do ano. Muitos irmãos e irmãs aqui se despertaram para isso e perceberam que não adianta reclamar a ausência, que a presença é muito mais importante, e passaram a agir. Agora é hora da comunidade inteira despertar. Quem veio hoje de manhã não foi combinado, né? Mas a aula de escola dominical hoje de manhã falou bastante sobre isso também. De como o cristão tem que viver a sua vida, de como ele tem que testemunhar, do que ele tem que fazer. Se você não veio, tem um papelzinho lá atrás, na bancada de mesa, você pode pegar. Leia o texto bíblico, leia a lição, você vai ver que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele nos ajude e nos auxilie a pararmos de tocar sempre a mesma nota da reclamação e passarmos a entoar o verdadeiro louvor que transforma a vida. Vamos mudar de atitude, igreja. Nós precisamos olhar para a frente. É tempo de despertar, não é tempo de ficar se laboreando. Se ficarmos laboreando, ficaremos no fundo do poço, como José ficou. Ficaremos na prisão, como José ficou. Mas se nós nos levantarmos e confiarmos em Cristo, nós vamos caminhar e nós vamos produzir frutos dignos de serem apresentados diante de Deus. E é isso que Ele espera de cada um de nós, como comunidade. Que Deus nos abençoe.